eu vim falar aqui sobre, e eu quero agradecer principalmente ao professor Pedro Miranda, porque ele me permitiu falar sobre processo civil, porque até então ele só me deixava falar sobre estruturação de código, didática no ensino jurídico e tudo mais. Hoje eu vou poder falar, finalmente, de tutela provisória, das tutelas de urgência, das tutelas de evidência, do dia a dia, dentro daquele diapasão que o presidente Paulo Brincas nos colocou aqui, de que segunda-feira tem que estar advogando melhor do que hoje. E aí, falar sobre isso, falar sobre tutela provisória, falar sobre um tema tão amplo em 40 minutos é sempre um desafio. E esse desafio a gente consegue tentar, pelo menos, resolver essa situação, essa encrenca que a gente se mete, contando um pouco de história, né? Tanto o professor Araquém como o professor Daniel Assunção, os dois contaram um pouco de história. Eu também sou obrigado, até por uma questão didática. Duas histórias, na realidade. A nossa história, enquanto advogados, e a história do Instituto. Rapidamente, nós temos hoje, e muito se fala, e o novo Código de Processo Civil pressupostamente veio para resolver esse assunto, nós sofremos, é quase que unânime, o mal da crise do judiciário. Todo mundo fala em crise do judiciário, desde que vocês entraram na faculdade de Direito, vocês ouvem falar em crise do judiciário. Quem trabalha em escritório modelo sabe o que é crise do judiciário. Está aqui a Márcio e a Luísa, né, que trabalham com a professora Fernanda lá na UNOESC, Xanxerê, né? Todo mundo sabe que eu não gosto muito de escritório modelo, mas eu vou passar por cima disso. E aí, o que acontece? A crise do judiciário não é resolvida pelo Código. A crise do judiciário é resolvida por nós. O professor Daniel falou agora, brilhantemente, que quando o tribunal não quer julgar, não há força no mundo que faça ele julgar. E isso ganha especial importância quando a tutela é provisória, quando a tutela é de urgência ou de evidência. Cautelar ou antecipatória, não importa qual seja a natureza jurídica, se o juiz não quiser dar, ele vai inventar uma desculpa. O que eu vou tentar explicar para vocês aqui é como cercar o juiz de maneira que ele não tenha escapatória. Ou ele vai fazer uma decisão negando a tutela de forma tão... tropeçando tanto nos institutos que vai facilitar o agravo, entendeu? Ou então ele vai acabar fazendo o que ele não gosta, deferir. Por que ele não gosta de deferir? Porque tira o cartório da rotina, vamos falar a verdade. Né? O juiz não indeferir, ele indefere, não vislumbro o fumus boniures e o periculum limora, pelo que indefiro por hora a tutela, e aí ele, saída pela esquerda, entendeu? Foge da discussão, e aí o que acontece? Bom, por hora quer dizer contestação, aí você, né, Evangelho segundo Daniel Assunção, teu cliente te liga, e aí? Né? E aí ele diz que depois da contestação, só que depois da contestação, ou ele já esqueceu, ou o cartório faz um mero impulso processual e não passa mais pelo juiz, ou ele diz, não, vamos esperar a réplica, a tréplica, o saneamento. Bom, doutor, agora já está pronto para julgar, vai demorar 2 anos e meio na fila, mas a gente vai cuidar disso na sentença. E acaba, né? Só para dar um exemplo, semana retrasada, eu sustentei oralmente num agravo de instrumento para uma tutela liminar para pagar um pensionamento a uma criança que havia nascido no dia, poucos dias antes de eu propor a ação. Ela tinha tido um trauma de parto, uma hipóxia, e tinha tido uma lesão cerebral irreversível e dependia de tudo aos 15 dias de vida. O julgamento do agravo foi 6 anos depois. Então, é aquela história. Vamos tentar narrar isso aqui rapidamente. A Márcio e a Luísa aprenderam lá no núcleo de... Como é que é o nome do escritório modelo de vocês? Sempre é uma coisa complicada. Xanxerê é sempre complicado, né? N... Como é que é? NPJ. Então, lá no NPJ da UNOESC de Xanxerê, você tem ali essa crise do judiciário como um elemento etéreo, que começa na crise do ensino. Né? Por que o juiz tem medo? Por que às vezes, o promotor refuga? Por que o advogado vomita antes da sustentação oral? Entendeu? Por que a gente está nervoso? E por que a gente fica nervoso? Porque a gente tem aquele problema da surpresa,
que é a tônica da processualística civil hoje. O sujeito vai tirar um argumento da manga, ou então ele vai tirar um argumento subjetivo, mas ele sempre vai negar, ele sempre vai fugir, vai escapar. Como é que eu faço isso? Assim, bom, primeiro problema que a gente tem que enfrentar na crise do judiciário é a crise de ensino. Lá no DNA da crise do judiciário, você tem uma crise de ensino, o direito é mal ensinado, o direito é ensinado da mesma forma. Eu venho do Rio de Janeiro, gente. O Rio de Janeiro, ele não está falido só na segurança, o Rio de Janeiro não está falido só na estrutura econômica. O ensino jurídico lá no Rio de Janeiro, tirando as universidades privadas que estão conseguindo salvar, a UERJ, que é a minha alma mater, eu me formei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, entendeu? Se bobear, ela fecha antes do final do ano. E uma das maiores universidades, e no meu tempo, meu Deus do céu, Daniel Assunção citou, o professor José Cabamas Moreira foi meu professor. Entendeu? E lá não tinha essa papagaiada de o professor de TGP não é o professor de Direito Processual Civil 1, que não é. Não, lá o cara te pega em TGP e te leva até processo civil 4. Lá o cara te pega em civil 1 e te leva até civil 10. E aí o que acontece? Né? Vamos falar a verdade. Vocês, menos a Marjorie e a Luísa, né, que estão fora da minha crítica, senão a Fernanda me pega depois, a gente estuda direito usando lei como plano de ensino, o que é um desastre, né, porque a lei não é plano de ensino, uns artigos não têm nada a ver com os outros, o Código de Processo Civil, na realidade, em boa parte dele, é um código de procedimentos civis, então, os oficiais de justiça, como é que eles vão cumprir, quantos carimbos vai ter num mandado, quantas assinaturas tem no mandado, como é que se faz as partes essenciais de uma petição inicial, se preocupa até por motivo óbvio, que é evitar nulidades, então é compreensível essa preocupação praxística, só que o que vocês aprendem é isso, é receita de bolo. E vocês vão aprendendo a receita de bolo, não entendem bem o sistema, não entendem como é que funciona o mapa. Se eu perguntar quantos livros tem o Código de Processo Civil, 3 pessoas vão me responder, porque ninguém entende o mapa, ninguém nem visualizou o mapa, e aí o que acontece? Vocês decoram e esquecem. E recomeçam a faculdade no semestre seguinte. Decoram e esquecem. E recomeçam a faculdade no semestre seguinte. E para tentar debelar a crise de consciência que esse desespero está gerando em vocês, porque vocês vão chegando, vai chegando no final da faculdade, meu Deus, eu já estou na 9ª fase, eu já era para ser 90% alguma coisa. E eu não me sinto 20%, nada. Entendeu? Então, essa é uma problemática. Como é que vocês debelam a crise de consciência? Foco aberto. Sublinha tudo de amarelo e enche de postiche. Né? Então está lá, artigo 18 da Constituição, Brasília é a capital da União. Pô, Brasília é a capital da União, Brasília é a capital da União, Brasília é a capital da União. Né? Fica repetindo, chega na hora da prova, Brasília é a capital da União. Graças a Deus, nunca mais, não é assim? Entendeu? É assim que vocês fizeram prova, 5 anos de faculdade. Graças a Deus, nunca mais. Né? Eu falei para a Thaís, não bota essa papelada, bota post-it e uma caneta amarela na pasta do Congresso. Entendeu? E aí a gente fica vendo aqueles vademecum gordo, né, de post-it de todas as cores e canetas de todas as cores. E se tudo é importante, nada é importante. E a gente sai da faculdade sem enxergar sistema. Sem enxergar o sistema. E aí, então, o que eu vou fazer agora? Feita essa introdução, entendeu? Claro, tem a autocrítica também, né? A culpa não é de vocês, a culpa é nossa. O direito processual civil é ensinado hoje exatamente como era ensinado há 150 anos atrás. Um fala, 40 ouvem. Acabou. E decora e esquece. E decora e esquece. E decora e esquece. E aí, comemora a formatura, entendeu? Eu fico olhando, me chamam para ser paraninfo e não sei o que, eu fico vendo assim, meu Deus do céu, né? Tinha aqueles 4 alunos, 6 alunos, de cada 40 alunos lá na Universidade Federal, cada 40 alunos, 6 sabem o que estão fazendo em sala de aula, 10 dá para salvar, 15, vida deixa me levar, a vida leva eu. Entendeu? Vamos lá, o que vier. Né? Eu fiz um professor, passei para técnico. Legal. 2º grau, bom, tudo bem, se é o que você quer, não tem problema nenhum. Entendeu? O que eu quero é vocês felizes. E aí você vai ficar lá imerso,
carimbando, tirando mandado, entendeu? O teu ciclo de conhecimento é a técnica, vai casar com a técnica e vai ter um monte de técnicozinho, entendeu? E tem lá, na Universidade Federal, ainda tem mais 4 comunistas. E o comunista não quer nada, não quer nada. Quer invadir a reitoria, tacar fogo, aquelas coisas. A gente não discute, mas normalmente essa é a estatística. Né? Normalmente essa é a estatística. E aí, então, o que acontece? O código tem seu plano. Né? O código tem seu plano. Tanto o professor Araquém quanto o professor Daniel Assunção falaram em princípios. Princípios fica naquela parte geral do código, que, na realidade, no código anterior, ela estava junto ao processo de conhecimento. O código anterior tinha só 5 livros, aparentemente era mais simples, mas não era. Porque no livro 1, o processo de conhecimento, que seria a primeira modalidade, digamos assim, o primeiro método de resolução de conflitos, o processo de conhecimento, ele tinha, além do processo de conhecimento, petição inicial, provas, o procedimento ordinário, na época o sumário, e antes o sumaríssimo, do tempo do Buzaide, e tudo mais. O que acontece? Tinha também o Sol, a Lua e as estrelas, os princípios, né, os sujeitos do processo, os atos processuais. O que Didier, Dierle, para não ser injusto, Leonardo Carneiro da Cunha, essa juventude maravilhosa que está oxigenando o processo civil, o que eles fizeram? Tiraram, né, uma questão didática. Né, desde você passa por Leibniz, você passa por Descartes, você passa por Aristóteles, todo mundo ensina uma única coisa, que vocês intuem lá, com a caneta amarela e com o post-it. Entendeu? O que é que vocês intuem? Compartimentalizar é tornar mais acessível, é tornar mais didático. Então, o que ele fez? Tirou o Sol, a Lua e as estrelas do livro 1 e criou uma parte geral com 6 livros pequenos, fáceis de digerir, numa ordem lógica. O professor Daniel falou, o professor Araquém falou da cooperação, ele não gosta muito da cooperação, entendeu? Ele entende, e eu depois, pensando melhor, até concordei com ele. Ele entende que cooperação, que está lá no livro 1, princípios, porque você começa pelo quê? Ora bolas, pelos princípios, né? Que, como disse o Daniel Assunção, não são para ficar soltos, então eles têm uma informação mais específica ao longo do código, mas é importante entendê-los como um guia, como uma luz que vai ser orientada. Então, muito do que o professor Daniel Assunção falou, que é o princípio da primazia, também é, por exemplo, na minha concepção antiga, antes de conversar com o professor Araquém, cooperação. Cabia ao magistrado cooperar. Por quê? Porque a primazia é da decisão de mérito. Então, você tem mais de um princípio se integrando, se harmonizando um com o outro. E princípios novos, e princípios que estavam constitucionalizados, mas não estavam infraconstitucionalizados, porque tinha a súmula, isso que o professor Daniel falou agora, é a mais pura verdade, tinha a súmula dizendo, entendeu, que quando uma norma fosse constitucional e infraconstitucional, a competência era do STJ e não caberia recurso extraordinário. Tinha súmula, 180 e lá vai fumaça. Então, só para vocês entenderem que essa parte geral, o código se dividiu em 2 partes, essa parte geral trata exatamente dessa grande teoria geral. Então, eu faço a luz, são os princípios, eu crio o céu e a terra, que são as 2 teorias principais do processo, que é ação e jurisdição. Então, é onde você vai colocar competência, é onde você vai falar de cooperação nacional, internacional, vai falar de tudo que se refira à teoria da ação vinculada à jurisdição, mitigou um pouco a questão da declaratividade, constitutividade ali no artigo 19, teve umas novidades interessantes, mas fez-se a luz, criou-se o céu e a terra, depois, livro 3, você cria Adão e Eva, você cria os sujeitos do processo, você está seguindo uma ordem bíblica. Entendeu? Então, você vai falar de advogado, consequentemente falará de honorário, você vai falar de juiz, você vai falar de defensor público, você vai falar de ministério público, você vai falar até da assessor. Olha lá, assessor. Tem uma referência. Que vai casar com uma assessora. E tem um monte de assessores. Entendeu? Então, assim vai. A coisa avança nesse sentido. E aí tem Adão e Eva, né? Fiz a luz, princípios, ação e jurisdição,
sujeitos do processo. Se eu quiser saber de cumulação subjetiva, litisconsórcio, se quiser falar de intervenção em terceiro, sujeitos do processo. É ali que eu encontro. Olha, é como saber o mapa da tua própria casa, meu Deus do céu. Vocês precisam decorar o mapa da casa de vocês? Não. Eu preciso perguntar para vocês quantos pedais tem nos carros de vocês? Não, vocês nem olham para os pés quando passam a marcha. Isso que eu estou falando era para ser sabido e ser intuído de forma reflexa como passar a marcha de um carro. Saber onde achar as coisas. Porque tem uma lógica. A suíte é do casal, é uma lógica. Entendeu? A churrasqueira fica na varanda. É uma lógica e vocês não precisam decorar isso. Então, estabeleci a luz, o céu e a terra, Adão e Eva, criei as regras. Não coma a maçã da árvore de conhecimento. Está lá no Gênesis. Não, está lá no Código de Processo Civil. Então, eu vou estabelecer as regras do jogo. Atos processuais, citação, intimação, negócio jurídico processual, que é uma forma de cooperação, está lá, entendeu? O artigo informativo e está lá o princípio. Lá onde? No princípio. Então, chega no livro 5, você tem a tutela provisória. E aí a coisa encrenca. Por quê? Porque não tem muita lógica. Foi um objeto de muita discussão. Lá na Federal, eu e o outro professor dessa mesma matéria, que dá aula de manhã, de como explicar que alguém ressuscita dos mortos, né? Que determinados institutos são ressuscitados numa negociação, digamos assim. Eu vou explicar isso em 2 parágrafos da exposição de motivos do Código de Processo Civil de 73, citado pelo ilustre, queridíssimo professor Araquém de Assis. Um dos raros textos do Buzaide, que foi um dos grandes processualistas que esse país teve, e ele diz, num determinado momento, o título do capítulo é Revisão ou Código Novo? E ele cita Chiovenda, onde ele diz assim, no pórtico, há que se decidir entre uma reforma fundamental ou renunciar a um sério progresso. É mais ou menos isso que o Chiovenda fala em italiano. E ele fala assim, gente, revisar código ou fazer código novo. Se eu revisar o código, eu vou transigir. Eu não concordo, por exemplo, com não concordava, agora concordo, ai de mim se não concordar, mas eu não concordava com a visão que o professor Araquém tinha do princípio da cooperação. Ele acha e entende corretamente que cooperar é cada um fazer o que se deve fazer. Dentro daquilo que se deve fazer, Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado. Entendeu? Eu entendia que era, como diria o florianopolitano, um plus a mais. Entendeu? Então, o juiz tinha que se esforçar um pouco mais no sentido de mitigar determinados problemas, que fossem sanáveis, evidentemente, entendeu? E ter mais... e não essa tranqueira que a gente está vivendo. Mas eu gosto muito do professor Araquém. E o professor Araquém, espero eu, gosta muito de mim. E aí, o que acontece? Eu não concordo, ele não concorda. O que a gente faz? A gente transige. Né? Há pouco tempo atrás, teve uma audiência pública, ainda no Código de Processo Civil, em discussão ainda, teve uma audiência pública no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e eu, como por incrível que pareça, porque não parece, eu sou o decano do Processo Civil na Universidade Federal de Santa Catarina, eu fiquei por último para falar, me fizeram essa homenagem. E aí, como todo mundo tinha falado, Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, grandes desembargadores do tribunal, grandes professores, grandes advogados, e cada um puxando a sardinha para a sua brasa, eu me lembrei desse texto do Buzaide, que fala sobre amigos que transacionam nas suas ideias, e perguntei para o Walter Pereira, que era o senador, relator, eu só fiz uma pergunta, olha, senador, eu não tenho nada a acrescentar a tudo que os juristas que me antecederam falaram, eu só tenho uma pergunta a Vossa Excelência. E estava lá todo senador, e tinha um taquígrafo, e tinha um cara fazendo linguagem, estava todo mundo assim, eu tenho uma pergunta. Vossa Excelência sabe o que é um camelo? O cara que estava fazendo isso até parou para olhar para mim, assim, porque ele não entendeu a minha pergunta. Vossa Excelência sabe o que é um camelo?
Aí o Walter Pereira, que era um senador escolado, ele, não, claro, professor, eu sei, é um quadrúpede de patas largas, corcovas para armazenar águas, típico das regiões desérticas. Eu falei assim, não. Um camelo é um cavalo desenhado por uma fucking comissão. Entendeu? Quando a Luísa e a Marjorie, né, no ginásio, a tia, que é como vocês chamam o professor aqui, não dá para entender isso, a tia mandava, Marjorie, vão para casa com a Luísa e a Patrícia, né, entendeu? E façam um trabalho sobre a Revolução Francesa. Elas iam para a casa da tia fulana, a tia fulana servia lanche, uma penteava o cabelo da outra, falavam mal de um, falavam bem de outro, chegava às 7 horas da noite, a mãe de uma ia buscar, não tinham feito nada. E aí, como é que elas faziam o trabalho? Você faz esse capítulo, eu faço esse capítulo, você faz esse capítulo. No dia da entrega, junta tudo em caderno e entrega. Era isso que o Buzaide queria evitar. Entendeu? Eu sou amigo do professor Araquém. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cooperação descooperada. Ok? E vamos lançar esse princípio. Nossa, legal, né? E aí confunde tudo. Na tutela provisória, o que aconteceu? Os mais antigos vão lembrar de mim. Buzaide inovou o que ele não poderia inovar. Ele inventou um camelo, chamado processo cautelar. Nesse processo cautelar, ele concentrou todas as técnicas de tutela, exceto as diferenciadas dos procedimentos especiais. Então, se vocês quisessem um marca-passo para o cliente de vocês, ou se vocês quisessem arrestar dinheiro, tudo teria que ser por um processo, uma medida cautelar, ok? E essa medida cautelar poderia ser preparatória ou incidental. E essa medida cautelar preparatória ou incidental, ela correria em paralelo ao processo de conhecimento. 2 preparos, 2 sentenças, 2 cognições, 2 documentos, tudo mais, etc. e tal. Nossa, que complicação! Em 94, esperaram Buzaide morrer, em 1990, entendeu? Mas sem perder as rédeas, ministro Salve de Figueiredo Teixeira, seus batutas foram lá e, segundo disse o saudoso Teoreubino Zavascki, purificaram esse processo cautelar. Ele continuou existindo, mas aí eles tiraram essa parte mais satisfativa e trouxeram para a tutela antecipada. Com o tempo, o que vocês, mais jovens, começaram a fazer? Esqueceram o processo cautelar. Aquela cognição paralela, aquele gasto desnecessário de tempo processual, material e tudo mais. E aí, o que vocês fizeram? Passaram a pedir tudo como tutela antecipada interna ao Código de Processo. Isso gerou uma certa confusão no primeiro momento. Fátima Nancy Andrighi, num precedente muito bonito do STJ, dirimiu isso em 98, isso é uma reforma de 94, e em 2002 veio a reforma da reforma, e eles disseram, um texto que é absurdo, ele dizia assim, quando o autor, a título de antecipação da tutela, requerer natureza de provimento cautelar, o juiz deferirá o pedido, desde que presente os respectivos propostos, incidentemente ao processo. Era o parágrafo 7º do artigo 273, né? Os mais velhos vão lembrar. E aí, o que aconteceu? Ninguém mais ajuizou o processo cautelar faliu. Acabou, morreu, entrou em extinção. Ele, o rinoceronte lá, que se extinguiu essa semana, entendeu? As focas lá de Jurerê Internacional, todo mundo foi extinto, ok? E o que vocês fazem até hoje? Ajuizam a ação contemporaneamente ao pedido de tutela e inserem um capítulo na petição. É isso que vocês fizeram. Do final da década de 90, mas mais precisamente a partir de 2002, até hoje, até 2015, quando foi promulgado o novo código, era isso que vocês faziam. Aí vem a teoria geral. Tudo começa com teoria geral, até os pequenos livros da parte geral. O que o Didier trouxe? Primeiro, ele queria chamar tudo de tutela antecipada. Não conseguiu, Fux não deixou. Voltou para o Senado, tirou o nome do livro tutela antecipada e colocou tutela provisória. Nós vamos ver que de provisória não tem nada, mas tudo bem, vamos ver. O que o Didier fez, estruturalmente? Ele fez 2 alterações, uma procedimental e uma material processual. Qual foi a alteração material processual?
ele diferenciou as tutelas entre tutelas de urgência. Então, tutela provisória, né? Olha lá, Luísa, chave, pinta de amarelo, ok? Tutela provisória, chave, urgência ou evidência, chave de novo com outra cor, ok? Cautelar ou antecipatória. E a tutela de evidência, sempre antecipatória, ou não seria de evidência, ok? Diferenciou, portanto, presente o periculum in mora, ausente o periculum in mora, mas presente um fumus boni iuris gigantesco. O que ele quis dizer? Aí, e esse é o problema de estudar a lei como plano de ensino, isso não está escrito no código, isso está intuído no código. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que fumus boni iure e periculum in mora são, sim, requisitos para qualquer tutela. Só que como você tem tutelas com muito periculum in mora e tutelas com muito fumus boni iuris, você tem tipos de tutela que vão o quê? Começam com grande perigo da demora e pouco fumus boni iuris, uma tutela cautelar, por exemplo, e ela vai evoluindo até a tutela de evidência. 99% da magistratura do sistema solar entende que fumus boni iure e periculum in mora são dois elementos sólidos, monolíticos, que têm que estar igualmente e equivalentemente presentes em todas as tutelas. Mentira! O sistema do código desmente isso. Você tem elementos onde o perigo da demora relativiza o fumus boni iuris, um marca-passo, né? O plano de saúde negou uma cirurgia de urgência. Eu tenho inversão do ônus da prova, estão entendendo o que eu estou falando? Eu tenho inversão, vamos lá, receita de bolo, segunda-feira você tem que estar melhor. Eu tenho inversão do ônus da prova, eu tenho hipossuficiência, eu tenho responsabilidade objetiva do plano, estão entendendo o que eu estou falando? E tenho laudos. Pô, já está mais do que bom. Ok? E tem o quê? Nesses laudos está escrito o quê? Ele vai morrer amanhã. Então, o que eu tenho? Periculum in mora gigantesco e não tenho a chamada prova inequívoca. O que o juiz faz? Lamento muito, mas ele vai morrer amanhã. Entendeu? Porque você não me trouxe, né? Isso precisa de longa e complexa dilação probatória. Eu não tenho como, e não defere. E não defere. Então, e o que é pior, tem um outro dispositivo, lá no artigo, parágrafo 3º ou 4º do artigo 300, que diz assim, não se considerar antecipação de tutela quando houver risco de irreversibilidade. What the fuck? Como é que é? Entendeu? Não se considerar a tutela antecipada se houver risco de irreversibilidade. Mas a irreversibilidade é da natureza da tutela antecipada. Eu não conheço tutela antecipada que não seja, em maior ou menor grau, absolutamente irreversível. A criança, quando come o alimento, ela não devomita de volta. Não tem como. Então, o que acontece? Isso é súmula, tá? Isso é súmula do Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós temos? Esse dispositivo, se vocês interpretarem literalmente, né, nunca se deferirá uma tutela antecipada. Mas o que esse dispositivo diz? Ele diz o seguinte, o problema do risco do dano reverso. Então, quando você for deferir ou indeferir, você tem que pensar, senhor magistrado, em qual será a pior situação. Porque se eu indeferir, eu também posso gerar risco de irreversibilidade do provimento. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que manda esse dispositivo é modular o problema do dano anverso e do dano inverso. A concessão ou a não concessão. Mas se vocês leem, como vocês liam como plano de ensino o Código de Processo Civil, o que vocês entendem? Que não pode. Porque a interpretação literal derroga todos os outros sistemas de interpretação jurídica que vocês jamais conheceram na vida. E se está claro, está claro. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu vi essa situação. Então, esse é o primeiro elemento classificatório, ok? Você tem tutela provisória, urgência, evidência, cautelar, antecipatória, de acordo, né? E aí você vai vendo aqui, cautelar, né? Grande fumus boni iure, pequeno periculum, grande periculum in mora, pequeno fumus boni iure, né? Antecipatória, mas de urgência também, opa, empatou, ok? Tutela de evidência, opa, a prova é tão clara
que eu não preciso esperar os 123 anos do processo para dar a tutela para o cara. Eu dou agora. Entendeu? E nem digo que isso é novidade, porque no artigo 273 havia o abuso do direito de defesa e tudo mais. Então, você já tinha tutela de evidência. Né? Parágrafo 6º do artigo 273 dizia, né, quando parcela do pedido for incontrovérsia, né, só que não tinha como executar, porque lá na cumprimento de sentença só dizia que podia cumprir sentença. Então você ganhava tutela de evidência, o juiz reconhecia que você tinha o direito, mas não era tão fácil assim de executar. Marquinhos provavelmente vai falar, professor Marcos Vinícius Motter Borges, essa figura elegantérrima e magra que está aqui, o magra é por conta do meu mau humor, está aqui, de lenço no bolso, chiquérrimo. E o que acontece? E o que vocês precisam entender? Não há um sistema que seja estático dentro do código. Na realidade, o que eu estou explicando para vocês vale até para a teoria da prova. Né? O que é a teoria da prova? O código faz referências à prova. O que é prova? Então, você está lá com aquilo. Né? Eu tinha uma cliente que era metida estudante de direito, ela era médica. Mas ela era metida estudante de direito. Ela chegava, Eduardo, eu tenho aqui a prova cabal, e vai explicar para a velha, para aquela senhora, entendeu? Vai explicar para aquela senhora, entendeu, respeitosa, que cabal era a opinião dela sobre a prova. Aí você ia ouvir, entendeu? Era ela com o paciente moribundo, né? O que o senhor disse para mim? Não foi isso que o senhor disse. O senhor disse isso. Gente, não, ele confessou tudo. Não, ele não confessou nada. Então, o que é prova? Prova é uma coisa que vocês precisam desmistificar. Prova para conseguir uma tutela provisória, vocês têm que desmistificar. Raramente na vida de vocês encontraram uma prova digna desse nome. Prova, de acordo com o Código de Processo Civil, é demonstração cabal de fato pretérito na sua inteireza, enquanto alto, largo e profundo, enquanto tempo, meio e modo. Quantas vezes vocês viram uma prova na vida? E desde o NPJ, menos o de Xanxerê, entendeu? Vocês aprendem, não, Chuta, é tudo prova, Não. Por quê? Isso é prova, que é muito raro. Abaixo disso, está lá no artigo 444, por exemplo, você tem os começos de prova, que são as combinações entre documento e prova oral. Né? Então, está lá, a prova testemunhal será hábil para comprovar a relação contratual, por exemplo, se houver começo de prova por escrito, reputando-se tal o documento emanado da parte contra a qual você quer fazer a prova. Então, eu posso usar o depoimento de alguém para comprovar uma cláusula verbal, desde que eu tenha os e-mails. Outro dia eu consegui provar através dos rascunhos do corretor de imóveis, que me prometeu mundos e fundos, e quando o cliente comprou a loja no shopping, não era nem mundos, nem fundos. Ok? E aí aqueles rascunhos, entendeu? No papel timbrado da corretora de imóveis, etc. e tal. Opa, esse é o começo de prova. Então, o que vocês lidam com maior frequência não é com prova, é com somatórios de começos de prova para redundar numa prova. Então, eu tenho prova do tempo, mas não tenho prova do meio. Eu tenho prova do modo, mas não tenho prova do tempo. Então, eu vou combinando isso. Ok? E abaixo disso, eu tenho os indícios probatórios. Esses indícios probatórios estão previstos com mais clareza no Código de Processo Penal, mas eles são um caminho instrutório. Então, eles são uma forma de se chegar, uma denunciação, uma delação premiada. É prova? Não. É começo de prova? Também não. Mas ele é o caminho através do qual o Moro vai lá e vai investigar a conta, o dia da agenda da Petrobras, e aí ele vai começar a construir começos de prova para chegar a uma prova, para convencer a sua excelência de que você tem uma modulação entre fumus boniuris e periculum in mora para conseguir a sua tutela. Então, esse é um elemento material importante. Rapidamente, antes que a Thaís diz que eu tenho que terminar, a questão procedimental. E aí, procedimentalmente, materialmente, então, meninas, tá ok, né? Pintaram de amarelo, azul, ok. Aqui, o que eles mudaram no procedimento? Como é que eu expliquei para vocês? Antigamente, lá em 73, o Buzaide criou processos em cognição paralela. Está claro isso? Depois, em 94,
aconteceu aquilo que o Theory chamou de purificação do processo cautelar, que ficou restrito só à cautelaridade propriamente dita, e a antecipação de tutela ficou interna ao processo de conhecimento. O que é uma diferenciação que depois se revelou tola, uma batalha de pirro, porque não chegava a lugar nenhum. Em 2002, houve a plena fungibilidade, e vocês passaram a requerer tudo dentro do processo de conhecimento. E faliu o processo cautelar. Está claro isso para vocês? Agora, como é que se faz? Então, acabou a cognição paralela. Na realidade, já tinha acabado há muito tempo, por conta dessa história. E aí ele criou de novo, não sei se ele quis homenagear o Buzaide, se ele quis fazer, sei lá, ou ele estava naquela virada da juventude, onde você esquece o que você pensava na juventude. E aí o que ele fez? Ele recuperou uma fase procedimental antecedente, onde você propõe apenas a medida antecedente, emenda o teu pedido no tempo e modo adequados que o juiz determinar, e no mesmo eixo cognitivo segue o pedido principal, pagando apenas uma custa, pagando apenas por um procedimento cognitivo, por uma instrução e, posteriormente, por uma única decisão e um único recurso. Só que ele ressuscitou aquela parcela. É como se fosse uma assombração, é como se fosse um Walking Dead, né? Ele se ressuscita dos mortos e quer comer o teu cérebro, porque você já tinha matado ele já tinha morrido, entendeu? E aí dos mortos ressurge com olheiras, babando, né? Sangrando, né? Ressurge aquele procedimento, aspas, vou usar uma expressão do CPC de 39 para agradar o meu mestre Araquém, né? O CPC, um procedimento, uma acessoriedade, um procedimento acessório típico lá do CPC de 39, para quê? Para duas perdas de tempo sensacionais. Vamos lá. A primeira, ele ressuscitou, já que nós estamos falando de mortos-vivos, um projeto da professora Ada do final da década de 90, que era a estabilização da tutela. Ok? Essa estabilização da tutela pressupunha o quê? Que existem determinadas circunstâncias em que vocês, ganhando a tutela, a outra parte, por algum motivo, não recorre, ok? E se ela não recorrer, o juiz estabiliza a medida, chamando de inexistente a coisa julgada, num lugar em que pode haver a coisa julgada. Apesar dela não ter um conteúdo declaratório e tudo mais, mas no frigir dos ovos há uma estabilização da medida que se torna definitiva. Ok? É mais ou menos o mesmo equívoco que o professor Carmona cometeu junto com o professor Atos Guzmão Carneiro. Atos Guzmão Carneiro estava com saudade do século XIX, lá com a sua bengala, com a cabeça de ganso, de prata, o monóculo, ele estava vivendo ainda o século XIX, ele ressuscitou a tal da ação monitória. A ação monitória só funciona se a outra parte não embargar, concordam? Tá. E quando que a outra parte não embarga? Nunca. Então a ação monitória não funciona. Ok? E o que é pior, Didier ressuscitou isso, de novo, outro morto-vivo dentro do Código de Processo Civil. E aí o que acontece? Na tutela, ele ressuscitou esse procedimento acessório, preparatório, antecedente, deem o nome que você quiser, e a única coisa que salvou foi que ele importou, para piorar, o référé francês, lá do século XVIII. O référé é de 1710, eu morei na França há 8 anos. Eu conheço as salas de référé no Tribunal de Justiça francês. O que é o référé? É a estabilização da medida, está aqui no artigo 304, 305 do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, que diz o seguinte: a tutela antecipatória concedida em caráter antecedente se tornará estável se a outra parte não recorrer. Alguém já viu alguém não recorrer de alguma coisa? Pode recorrer mal, pode recorrer, mas recorre. Então, é um sistema que está na França há mais de 300 anos,
Eles já estão acostumados com isso. De um tempo para cá, algumas decisões passaram a ser irrecorríveis, de referrer, e eles já têm isso na cultura. A sorte é que no procedimento de antecipação de tutela em caráter antecedente, portanto, tutela de urgência, entendeu? O Didier foi lá e colocou, pode fazer isso. Opa, se ele pode fazer isso, é porque ele também pode fazer o quê? Propor a fucking ação e pedir dentro dela já. Porque alguém vai pedir só a tutela? Ninguém vai pedir só a tutela. Todo mundo vai pedir um dano moral. Somos 1.070.000 advogados. Na França, somos 65 mil. Lá, eles ganham bem por fazer a tutela provisória. Aqui, a gente, para sobreviver, tem que pedir tudo e mais um pouco. Entendeu? Então, até o Ministério Público está fazendo isso. Ele chuta valores. E quando ele não encontra a prova, ele inventa. Entendeu? Então, essa é a situação, digamos assim, que salva, mas que, ao mesmo tempo, mata a evolução, o camelo. E aí eu chego à parte final. Ele criou o camelo, mas ele mesmo extinguiu o camelo, porque ele permite que vocês façam isso. A mesma coisa está lá na tutela cautelar, em caráter antecedente. Ele criou um contraditório prévio. Então, vocês vão lá, vocês pedem a cautelar antecedente, mesmo o eixo cognitivo, vocês sabem que vocês vão ter que emendar a inicial para virar, aspas, ação principal e tudo mais, uma sentença, um preparo, tudo perfeito, maravilhoso, espetacular, ok? Mas, o que ele faz? Tem que haver contestação ao pleito de cautelar antecedente e estabelecer um contraditório interno de 73, típico de 73. A sorte é que ele inseriu um parágrafo 2º lá no artigo 308 e disse assim, a cautelar também pode ser pedida junto com a petição inicial. Entendeu? Por quê? Porque vocês já estavam ficando preocupados. Então ele foi lá e matou, criou, recriou, ressuscitou o selacanto e matou o selacanto de novo. Selacanto é um peixe que entrou em extinção, é que eu sou carioca e tinha uma pichação de rua, selacanto provoca maremoto. Foi quando começaram as pichações de rua, no início da década de 70. Era a senha do National Kid para entrar na nave dos Incas venusianos. Vocês nem sabem do que eu estou falando. Ok? O professor Araquém deve saber, mas ele não via televisão nessa época, ele não gostava muito desses seriados, mas eu adorava aquele seriado japonês, que o cara falava e gesticulava ao mesmo tempo, eu ficava absolutamente hipnotizado. Então, senhores, a parte de tutela provisória, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que, sistemicamente, ela me traz elementos modernos, mas que precisam ser esclarecidos como informação, como disse o professor e presidente da OAB, Paulo Brincas. Entendeu? Informação é o melhor bem, é o maior bem de um advogado, também de um juiz, mas é preciso dizer isso. Então, o que vocês têm? Vocês têm modulação, vocês têm essa perda dessa solidez na presença do fumus boniuris e periculum in mora, e isso está mostrado aonde? No próprio desenho do sistema. Agora, procedimentalmente, ele recriou um complicador já extinto, mas, graças a Deus, ele trouxe para vocês a boa notícia de Lampedusa no Il Gattopardo. Muda-se para que tudo fique como era antes. Muito obrigado, boa noite a vocês, obrigado por tudo.